E agora falamos de alterações climáticas que estão na ordem do dia e são a bandeira das novas gerações. Basta falar da ativista sueca Greta Thunberg, líder do movimento Greve Estudantil pelo Clima, que em dezembro de 2019 foi considerada a personalidade do ano pela revista americana Time. O clima e o ambiente são incontornáveis em muitos clubes de ciência viva na escola e é disso mesmo que nos vai falar a bióloga Cristina Branquinho. Bem-vinda, Cristina. Bem-vinda. Ok, bem-vindo. Aliás, muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer, obviamente, à Agência Ciência Viva, mas também agradecer aos clubes Ciência Viva na escola e cumprimentar todos eles. É uma ideia fantástica organizar esta sessão e tem sido uma festa muito bonita até agora. Eu queria partilhar aqui com vocês alguns pensamentos e algumas histórias, mas não queria antes deixar de dizer aquilo que o professor Quintanilha já disse, que é nunca tanto como hoje é importante aumentar a literacia científica. Isto porque, de alguma forma, nós temos que combater a desinformação por um lado, temos também que aprender a lidar com a incerteza, que eu acho que é um aspecto que é difícil, com a complexidade dos problemas, com as soluções não lineares, e todos esses temas não são fáceis de comunicar, e é por isso que este tema da comunicação de ciência é tão importante, porque de facto não é fácil comunicar assuntos complexos, sobretudo quando passamos a nossa vida em detalhes e olhar para essas questões. Por isso, queria muito agradecer o convite para estar aqui e a partilha toda e a importância que são estas sessões para o país e para o mundo. Assim, eu queria partilhar com vocês um problema e gostava de contar com a vossa ajuda. Portanto, eu quero ver se me conseguem dar aqui uma ajuda em alguns problemas que nós temos. Portanto, eu sou ecóloga, estudo os seres vivos na sua relação com o ambiente, e o homem, sendo um ser vivo, faz parte também desse ambiente, com todas as interferências que tem também nesse ambiente, e neste contexto eu tenho vindo a estudar estão as alterações climáticas. E vamos começar por aí, pelas alterações climáticas. Este gráfico que vocês veem aqui à esquerda é um gráfico do índice de aridez. A aridez é fácil de entender, é a quantidade de água na sua relação com a temperatura, ou seja, se nós tivermos uma quantidade de água, mas tivermos uma temperatura muito alta, ela tem capacidade para evaporar mais rapidamente. Se tivermos a mesma quantidade de água numa temperatura mais baixa, ela evapora menos. Logo, a aridez é um resultado destas duas coisas, da disponibilidade de água, portanto, da quantidade de água que está disponível, porque se nós tivermos muita chuva, mas, por exemplo, se a temperatura for muito alta, ela evapora rapidamente. E, portanto, aqui este índice, no fundo, dá-nos uma ideia integrada daquilo que são os efeitos das alterações climáticas no nosso país. E, portanto, quando olhamos aqui para o gráfico da esquerda, vemos o tal mapa de aridez que quanto mais vermelho, mais árido é, mais seco é o clima. E com certeza temos aqui pessoas das várias escolas do país e vários estudantes que nos podem comprovar esse facto. E o que nós vimos aqui, por exemplo, entre os anos 60 e os anos 90, e já se calhar há poucas pessoas aqui que se lembram dessa altura, o que víamos era que o interior do Alentejo era uma zona bastante árida, no entanto, a maior parte do país era considerada aquilo que nós chamamos úmido ou subúmido e, portanto, tinha condições de disponibilidade hídrica, quer dizer que não havia limitações para a produção das plantas, as plantas não precisavam de ter tanta precipitação. Mas, no entanto, quando olhamos aqui para o gráfico da direita, que corresponde ao período dos anos de 80 até 2010, observamos que houve uma mudança significativa no nosso país. Portanto, uma grande parte do Alentejo passou a ser classificada como zona semiárida. E esta zona semiárida quer dizer em que a tal água é um fator limitante. Quer dizer que se nós quisermos produzir plantas para a nossa alimentação, ou porque são a base da cadeia alimentar para os outros seres vivos, o que acontece é que elas são limitadas pela disponibilidade hídrica, o que quer dizer que só algumas plantas que têm adaptações para conseguir sobreviver a essa falta de água, conseguem sobreviver nestes ambientes. Isso quer dizer, por isso é que a nossa agricultura muitas vezes tem que ser regada, porque a precipitação não é suficiente para conseguir fazer a produção aqui nestas regiões. Então, o que vocês estão a ver aqui estamos a olhar para o clima. Mas o clima em si
não é um fator exclusivamente, não é nas alterações climáticas não é o que nos interessa, sobretudo porque eu sou ecóloga e o que me interessa a mim é a biodiversidade. Então, o que é também importante nas alterações climáticas? É perceber o efeito que estas alterações no clima, que nós já percebemos que estão aqui a ocorrer, como já vimos aqui, há uma mudança significativa no nosso clima nos últimos anos. Logo, o que é que nos interessa? É tentar perceber então este efeito na biodiversidade. Mas o efeito na biodiversidade não é tão linear como a temperatura e não é tão fácil de mapear e de mostrar e de comunicar assim. Porquê? Porque se eu aumentar 2 graus num deserto, eu penso que vocês conseguem perceber isto, eu se tiver uma temperatura média de 37 graus e de repente passar para 39, provavelmente eu não vou ver uma mudança substantiva nem significativa na biodiversidade que lá ocorre. Porque as plantas que lá estão e os animais estão tão adaptados àquelas temperaturas tão elevadas que a probabilidade de continuarem a existir é elevada. No entanto, se nós, por exemplo, fizermos isso se nós fizermos isso, por exemplo, no que toca à Serra da Estrela, uma mudança para 2 graus, por exemplo, já pode ser substancial. Por exemplo, podemos deixar de ter neve. E aí já vai haver uma série de espécies que estavam adaptadas àquelas condições e que vão poder desaparecer. Portanto, os aumentos de temperatura, as alterações do clima não são iguais em todo lado. E nós, como ecólogos, o que pretendemos perceber é como é que estas alterações em cada espaço e em cada tempo, como é que vão impactar os ecossistemas e também, já agora, o nosso sistema do qual dependemos. Nós dependemos dos ecossistemas e, portanto, como é que nós também nos vamos preparar para isso. E então é esse problema que eu vos venho aqui colocar. Porque, para estudar as alterações climáticas, nós não podemos estudar isto rapidamente. Nós precisamos de pelo menos 30 anos para estudar o clima. Vocês sabem, este ano tem sido muito frio, mas isso não vai fazer com que esta tendência de aumento de temperatura não continue. Portanto, os anos têm muita variação entre os anos, os anos e o seu clima. No entanto, nós só podemos olhar para aquilo que é uma tendência de 30 anos. Só assim é que falamos de clima. Só estamos a falar de meteorologia. Então, para falar de clima, temos que olhar para grandes classes de 30 anos, como eu vos mostrei há bocado. Mas eu não tenho 30 anos para estudar. E não tenho mais 30 anos na ciência e não sei como é que é possível financiar um projeto por 30 anos. Eu tenho este dilema, que é nós queremos estudar as alterações climáticas, mas precisamos de 30 anos para as estudar, mas não temos esse tempo. Mas precisamos de agir já. E este é um dilema que os investigadores que trabalham neste tema têm. No fundo, os investigadores que trabalham em estudos que implicam longo prazo, nomeadamente estas questões do clima. E por isso é que há tanta discussão à volta do clima. Não é fácil ter estes resultados. E então há uma ideia que os cientistas tiveram, que é, então, mas se nós olhássemos aqui para um gradiente no espaço, será que nós podemos olhar para um gradiente no espaço para estimar o que pode acontecer no tempo? Então, se nós conseguimos ter bons modelos de previsão do clima, nós podemos dizer, ok, Portugal vai ter mais 6 graus em 2100, menos precipitação em 2100, e nós podemos ir à procura desses locais onde o clima seja semelhante àquilo que vai haver no futuro. E, portanto, o que nós fazemos aqui é uma técnica que eu gostava de partilhar com vocês, que é substituir o tempo pelo espaço. Nós não temos tempo para estudar o tempo, então vamos olhar para o espaço para estudar o tempo. Vejam lá se conseguem seguir o meu raciocínio. Então, se eu pegar em Portugal e se eu for estudar aqui o clima, por exemplo, ou do norte, das zonas mais frias às zonas mais quentes, ou das zonas mais com mais precipitação às zonas mais secas, eu vou ser capaz de variar. Reparem, aqui no Alentejo eu tenho uma média de 400 milímetros, muitas vezes, aqui diz 600, mas eu sei que muitas vezes até pode ser menos, e no norte de Portugal podemos ter até 3.000 milímetros de precipitação num determinado ano, com uma média de 2.800, como aqui vem referida. Ou seja, eu tenho uma temperatura média que também varia substancialmente de um ambiente para o outro, o que quer dizer que eu posso criar gradientes de clima e estudá-los ao longo deste gradiente no espaço. E assim eu já consigo resolver o meu problema no tempo. Eu consigo resolver o meu problema no tempo, que é, ok, eu vou olhar para estes gradientes no espaço para perceber, então, como é que eu posso imaginar o futuro. Sim, porque nas alterações climáticas, assim como nas pandemias ou, por exemplo, nos fogos, os cientistas até já sabem muita coisa. Até já sabem muita coisa, mas a sociedade ainda não entende para onde é que nós vamos. Mesmo na pandemia já se sabia que a probabilidade de haver uma pandemia era elevada. Quando tivemos os fogos em 2017, os modelos já previam que naquelas regiões, aqueles fogos tinham uma elevada probabilidade.
E, portanto, as alterações climáticas, como vocês têm ouvido, também são insistentemente faladas na área científica como sendo uma preocupação para a nossa sobrevivência. E o que acontece é que nem sempre é fácil projetar as pessoas nesse futuro, porque não é fácil imaginarmos o que é que nos vai acontecer. E, portanto, esta maneira de viajar no espaço para podermos imaginar o tempo é uma maneira simples também de o fazer e também é uma maneira de todos podermos pensar um pouco e refletir um pouco sobre aquilo que nos espera e como é que nos podemos preparar, evitando, mitigando ou adaptando nas diferentes dimensões do problema, está bem? E eu aqui queria só dizer que é isso que a gente tem feito na nossa investigação. Portanto, na nossa investigação nós temos olhado para o espaço. Por exemplo, isto é uma imagem, uma fotografia de satélite tirada no mesmo dia numa zona perto de Castro Verde e numa zona perto de Grândola. Vocês veem que climaticamente são diferentes e também aparentam ser muito diferentes. Portanto, isto são dois cenários para dois climas diferentes do mesmo tipo de ambiente em que podemos encontrar. Um muito mais denso que o outro e um muito mais verde que o outro. Está bem? Na mesma altura do ano. Portanto, os colegas de escolas de ciência viva podem comunicar uns com os outros. Portanto, nós aqui temos um gradiente internacional, inclusive, para poder falar sobre como é que está o clima nas suas regiões. Por exemplo, nós sabemos que à medida que vamos ficando mais áridos, vamos tendo menos densidade de árvores, as árvores vão ficando cada vez mais espaçadas, vamos ter menos tempo de flores, vamos ter menos tempo onde as herbáceas estão verdes, portanto, por exemplo, no Alentejo começa tudo a ficar mais amarelo primeiro do que no norte de Portugal, portanto, e vamos vendo estas diferenças no espaço, mas quanto tempo? Às vezes são 100 dias de diferença entre um local e outro, e isso faz com que o período de produtividade no Alentejo seja muito reduzido. O número de dias em que a vegetação está verde é 100 dias menor do que o número de dias em que a vegetação no norte de Portugal está verde, por exemplo. É um exemplo, não quer dizer que seja este o único valor. E então, eu tenho aqui uma proposta, e já agora para aproveitar para dizer que nós também fizemos esses estudos noutros países, por acaso, de língua portuguesa, no Brasil, e portanto também andámos a estudar este efeito. Por exemplo, aqui nós encontramos que os catos eram um sinalizador claro da desertificação e da aridez na Caatinga, que é um dos ecossistemas do Brasil menos conhecido, mas também muito interessante, e queria-vos aqui então fazer uma proposta final, que era, eu acho que era um projeto muito interessante, se nós, nos clubes de ciência viva na escola, pudéssemos, por exemplo, fazer um seguimento de alguns carvalhos, carvalho português, um sobreiro, ou as azinheiras, conforme o sítio do país onde estivéssemos, e fotografar ao longo do ano, sobretudo na primavera, as plantas e comunicar uns com os outros sobre o que é que está a acontecer. Quando é que nós temos, por exemplo, a produção das gemas, quando é que as gemas aparecem, quando é que a folha expande, quando é que a bolota está produzida, quando é que temos flores, se formos para as herbáceas. Isso permitiria-nos estudar no espaço o tal efeito que nós vamos imaginar no tempo. E se as escolas comunicassem entre si, era muito interessante. Para além disso, isso era um grande contributo para a ciência, porque é muito importante estudar estes efeitos da fenologia, nós chamamos a estes processos a fenologia, estudar este efeito ao mesmo tempo com muitas pessoas a medirem tudo. Sim, porque nós não conseguimos estar simultaneamente no mesmo dia no Alentejo, no centro e no norte de Portugal para estudar. E, portanto, aumentar esta capacidade de observarmos a natureza usando a ciência cidadã, neste caso os alunos dos clubes de ciência viva, era uma ideia que eu gostava de desafiar para nos ajudarem a perceber quais são as implicações das alterações climáticas no nosso país e na nossa sociedade. Porque esta maneira de observar a natureza, no fundo, é uma forma de SOS para nós percebermos o impacto que estamos a ter e também com isso conseguimos ter um outro tipo de atitude, porque estamos a imaginar o que é que vai acontecer. E penso que essa é a única maneira de conseguirmos ter ações e convencer a sociedade como um todo para podermos ter outras mudanças. Pronto, queria só agradecer e estar disponível para perguntas. Desafio da investigadora Cristina Branquinho, mas temos aqui uma pergunta das pessoas que nos estão a assistir que vou já colocar para ver se a professora nos consegue explicar, que é o que dizer a pessoas que afirmam que as alterações climáticas não existem mesmo depois de todas estas provas que nos apresentou. Bem, essa é uma $1 million question, é uma resposta difícil, porque se houvesse já a resposta para isso, já tínhamos tentado convencer essas pessoas. Eu penso que foi aquilo que eu disse no início, nós temos que
pôr as pessoas em perspectiva, temos que mostrar as evidências e esta forma, de aquilo que eu vos mostrei em relação ao espaço, eu penso que é essa tentativa de, é um contributo para isso, é mostrar essa evidência, é conversarem os alunos do Norte com os alunos do Sul, perceber como é que no Sul as estações acontecem, qual a duração das estações, quais são as dificuldades, quando é que começam a faltar a água, quando é que as plantas ficam amarelas, tudo isso, quando morrem as anuais, na verdade, ou seja, tudo isso é uma forma de nós entendermos e se calhar se observarmos e tivermos consciência dessa observação, já podemos tomar ação. Portanto, para mim, este é o contributo que eu consigo dar para isso. O outro é, obviamente, aquilo que eu disse, que é aumentar a literacia científica, o espírito crítico da sociedade, porque aí, portanto, a sociedade age e quando a sociedade está interessada, avança. Cristina, e olhando agora para o caso de Portugal, será que estamos a caminhar para uma situação de aridez no Alentejo, por exemplo? Sim, sim, aqueles dados eu penso que são suficientemente dramáticos. Em alguns ambientes não se nota muito porque, por exemplo, nós temos o Alqueva que contribui com uma grande fonte de água e, portanto, na agricultura não se nota essa falta de água, senão notar-se muito essa falta de água. Mas, por exemplo, vou-vos dar um caso de um concelho onde isso acontece com alguma frequência, em Mértola, por exemplo, é um concelho com muita aridez, nós temos estudado muito, fizemos um plano de adaptação às alterações climáticas e aí sim a água do Alqueva não chega e quando a água do Alqueva não chega, os constrangimentos e a disponibilidade hídrica são muito elevados, sobretudo nos anos de seca. E sim, aí as variações são muito dramáticas e os animais estão em causa e eu já assisti a agricultores quase a chorar porque tinham medo que as vacas não sobrevivessem àquele verão. E, portanto, é sim, muito dramático. Simplesmente, digamos que o Alqueva conseguiu, como tem uma fonte de água na região, acaba por em muitos dos lugares não ser tão evidente. Mas sim, temos muita falta de disponibilidade de água, temos que nos adaptar e temos que rapidamente tomar algumas decisões, nomeadamente, por exemplo, aumentando a área de floresta que regula o clima e que por si só também ajuda a manter o sistema com mais disponibilidade hídrica. Portanto, é uma das soluções também em alguns ambientes onde a agricultura, exatamente por estas dificuldades, não é possível. Muito obrigada. Muito obrigada por estes esclarecimentos. Sim, ainda para mais num tema que é tão crítico e importante. Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada.